O presidente Lula recebeu nesta sexta-feira em Paris o certificado que reconhece o Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação. A entrega foi feita pela Organização Mundial de Saúde Animal e contou com a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Lula destacou o esforço dos produtores e o sistema de defesa agropecuária do país na conquista desse novo status sanitário. A gente não quer ser grande apenas na manutenção da floresta, nos 12% de água doce, nos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, nos 8 milhões de fronteira marítima, nos 16 milhões e 800 de fronteira seca, na nossa riqueza mineral. A gente nasceu para ser bom em tudo aquilo que a gente quer fazer. E esse aqui é um certificado. Eu acho que esse certificado aqui é o reconhecimento da robustez e a confiabilidade do nosso sistema de defesa agropecuária. Mesmo sem a vacinação, está comprovado que a aftosa não circula e cabe a nós não permitir que ela volte a circular nos nossos territórios. Essa conquista, vocês sabem porque vocês trabalharam, isso aqui é fruto de 70 anos de trabalho de vocês. Eu tenho certeza que o que foi feito no Brasil pode servir de exemplo para toda a América do Sul. Nós temos fronteira com muitos países, portanto, o nosso problema não é só cuidar de nós, não. Nós temos que cuidar de nós e cuidar de ajudar os nossos vizinhos a cuidar dele, porque se a gente não tiver e eles tiverem, a gente corre o risco de ter. Então é muito importante, porque o Brasil veio para ficar. E quem acompanhou de perto toda a cerimônia em Paris foi o jornalista Marcelo Dias, que continua lá na capital francesa e traz agora mais detalhes dessa conquista tão importante para a pecuária brasileira. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Petri. Boa tarde você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Podemos considerar, Petri, você estava falando agora há pouco, você que é um grande esportista, gosta de futebol também, a Copa do Mundo aqui do setor produtivo animal foi hoje, viu, Petri? Aqui quem fez a goleada realmente foram os produtores rurais que cuidaram bem aí dos animais e, é claro, também veterinários, zootecnistas, que vêm aí há muitos anos trabalhando para que o Brasil realmente ficasse livre da febre aftosa sem vacinação. Ou seja, é um grande título que o Brasil reconhece e hoje aqui com um evento por parte do governo que continua, viu, Petri, aqui no Hotel Intercontinental em Paris. Nesse momento, o presidente Lula está discursando aqui no Fórum Empresarial, no Fórum de Desenvolvimento aqui Brasil-França, que nesse momento ainda acontece, ou seja, o evento não terminou por aqui. E olha só, esse evento que durou o dia todo, começou desde as 8 horas da manhã com participação de empresários, produtores rurais, ministros e também, claro, integrantes do governo aqui da França, reconheceram então o Brasil livre de febre aftosa, sem vacinação. Somos uma área livre hoje, mas é importante ficar atento aos detalhes, principalmente de áreas que estão aí em risco e que precisam o tempo todo o Brasil ficar fazendo um monitoramento. Eu conversei com o ministro Carlos Fávaro e também com o presidente da Apex, Jorge Viana, que falaram sobre esse grande título que abre aí uma goleada de oportunidades. Petri, vamos ouvir o que eles disseram. O presidente foi muito incisivo e fundamental a sua participação com o primeiro-ministro japonês há poucos dias atrás na missão brasileira ao Japão, pedindo a ele que cumprisse um compromisso de fazer auditoria no sistema brasileiro. Não adianta só gerar condicionamentos, o Brasil cumpre os condicionamentos, eles não vão lá fazer auditoria. O mínimo que eu espero do Japão é que faça auditoria, que vai conhecer um dos melhores sistemas sanitários do mundo. A partir disso, o primeiro-ministro determinou, as equipes do Japão já foram fazer uma prévia, agora vai começar a fazer as auditorias a partir de julho, com esse certificado, que era uma das exigências, ou a principal que faltava, o certificado de reconhecimento do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, eu posso lhe garantir que ao final das auditorias, o Brasil estará pronto
para abrir o mercado japonês e mais uma grande conquista para a nossa pecuária. Nós acabamos de, nesse ato aqui, com o presidente Lula, anunciar e receber o certificado de 20 estados brasileiros livres de aftosa. Isso é uma coisa extraordinária para o lado sanitário da proteína animal brasileira, é uma coisa que se busca há muitos anos. E agora estamos firmando aqui 8 convênios de cooperação que vão ajudar a ampliar os negócios. Ele tem valores assim, são elevados, de 120 milhões de euros, mas são em diferentes áreas, na área da saúde, também na área de portos, aeroportos, na área de minas e energia. E é um trabalho, quer dizer, quando um presidente vem para um país, como há 13 anos não vinha, o presidente Lula veio, todos ganham. Esse título comemorado aí por representantes aí de várias empresas do setor animal, principalmente que participaram aqui do evento, uma comitiva que tem mais de 300 pessoas que estão em Paris, vendo tudo de perto, essa grande Copa do Mundo, que é a nossa Copa do Agronegócio Brasileiro, Petri. Eu conversei também com o Renato Costa, do Grupo JBS, e o presidente da ABPA, Renato Santin, que falaram sobre esse título. Vamos ouvir o que eles disseram. Sem dúvida, um dia de conquista, sim, para toda a cadeia, para o produtor brasileiro, para a indústria, puxado pelo governo federal, o trabalho dos estados, todo o trabalho que foi construído ao longo desses últimos 60 anos. É bom frisar que são 60 anos de trabalho, de luta, de conquista. Então, sim, é um momento importante para a pecuária brasileira. Essa certificação vai proporcionar, possibilitar a gente acessar mais mercados. Um exemplo é o Japão, que agora na segunda-feira vai chegar no Brasil, cumprindo o compromisso que foi feito o primeiro-ministro japonês com o presidente Lula. É uma etapa importante agora, que é certificar, testar o nosso trabalho sanitário de todo o Brasil. Então, eles chegando, nós com essa certificação, é uma conquista muito importante. Estamos felizes, né? Foi fruto de trabalho, muito trabalho, mas eu acho que agora a gente vai iniciar uma nova etapa na pecuária do Brasil, né? Para todo produtor aí, um grande abraço, parabéns pelo trabalho que vocês também fizeram. Ele traz um benefício para nós, o setor da suinocultura, muito grande. A suinocultura, apesar de não ser afetada diretamente, ela está envolvida porque ela pode transmitir e ela tem muitos mercados que se fecham por você ser livre da aftosa com vacinação. É o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Acre e Rondônia, que foram recentemente, há 2 anos atrás, declarados livres de febre aftosa sem vacinação, como é o estado de Santa Catarina, mas que ainda não conseguem exportar para uma série de mercados, como México, Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, e na China, que se exporta carne sem osso, poderá ter a possibilidade de vender carne com osso e miúdos, como já faz Santa Catarina. Então é uma coisa muito importante. Nós podemos ter impacto da ordem mais de 100 milhões de dólares por ano. Pequena correção aí, então, quem acabou de falar... Bom, só fazendo uma pequena correção aí, quem acabou de falar foi Ricardo Santin, que é presidente da ABPA, esse grande atacante do agronegócio brasileiro. E já que a gente está falando de Copa do Mundo aqui do agro, com esse grande título, Petri, não acabou por aí não, tá? Daqui a pouco, todo mundo que participou do Fórum Brasil-França vai para um grande churrasco comemorativo aqui para mais de 200 pessoas, onde vai ter uma degustação das principais carnes brasileiras, as principais fatias, ou seja, o que a gente tem de melhor do nosso churrasco oferecido aqui para os franceses. Bom, eu vou acompanhar tudo de perto, viu? Aqui trago novidades para vocês. Petri, é com você em São Paulo. Tá inveja boa de você, viu, Marcelo? Inveja boa, hein? Saborei bem a nossa carne aí. Obrigado. Bom, e um dos grandes responsáveis por essa conquista é o ex-ministro da Agricultura durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Francisco Turra. Em 1998, ele esteve em Paris e ajudou o Brasil a conquistar o primeiro certificado livre de febre aftosa com vacinação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje de manhã, o Francisco Turra participou da nossa transmissão ao vivo da cerimônia oficial que aconteceu lá em Paris. E lembrou desse outro momento histórico de quase 30 anos atrás, que, aliás,
também foi acompanhado na época pelo Canal Rural. Acompanhe. Olha, uma delegação brasileira imensa, parlamentares, governadores, empresários, criadores, lá estavam comigo quando a gente conseguiu o plano definitivo para a gente iniciar e plantar essa semente. Exatamente, a imagem está aí. Nós fomos para lá determinados a conseguir regionalizar o país. Estávamos livres há 15 anos no Rio Grande do Sul, estávamos livres há 5 anos em alguns estados e com febre aftosa em outros estados. E eu tive a alegria de falar a um público de 160 representações de países, explicando o que era o país, o que ele efetivamente representaria na alimentação, o que ele representaria na qualidade da proteína animal. E era iníquo, injusto a gente manter o Brasil preso à possibilidade de exportar carne cozida enlatada apenas. Graças a Deus, aprovamos, sem nenhuma restrição, um trabalho que vinha de longe, como vocês bem disseram, muitas pessoas envolvidas, e conseguimos aprovar a divisão em circuitos e a liberação do primeiro Rio Grande do Sul e Santa Catarina livres com vacinação. 60 acordos sanitários nós assinamos em 2 dias lá em Paris, para você ver como havia represado um desejo do mundo de ter carne brasileira. Vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse tema. O Daoud também esteve aqui comigo logo cedinho, né, para acompanhar de perto esse momento histórico, Daoud. E agora, né, um outro desafio, que é exatamente manter essa condição, né, a questão da vigilância. Você falava aqui hoje pela manhã sobre a dificuldade de um país tão grande como o Brasil, nas suas fronteiras gigantescas, né, de evitar que essa doença possa afetar os nossos rebanhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio, que não é só, né, das defesas sanitárias, mas de cada produtor, né? Cada produtor tem uma responsabilidade nesse desafio. Boa tarde, Daoud. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Sem dúvida, eu acho que o desafio é muito grande. Nós temos uma área de fronteira seca muito grande, se bem que o Brasil, para conseguir, né, esse atestado, ele investiu muito nos países vindeiros, né, inclusive dando vacina, doando vacina, porque essas fronteiras secas, elas permitem, né, que você obtenha gado de outros países que não tem uma cultura sanitária como a nossa, se bem que hoje os nossos vizinhos já estão conscientes de que essa doença já praticamente ela está extinta, né? Aqui no nosso território, nos países aí vizinhos, em alguns casos ainda tem ou não, mas a vigilância é muito grande. Agora, isso vai sim depender muito do produtor, né? Aquele que compra animais que não têm qualidade, aqueles que fazem abates clandestinos. Isso tudo tem que ser fiscalizado e tem que ser observado, exatamente porque essa doença ela é transportada exatamente por animais e pela carne, pelos miúdos desses animais, que tem que tomar muito cuidado. Essa conquista, Petri, é uma conquista muito grande que dá ao Brasil a mudança de patamar. Nós saímos lá, como o Turra nos disse hoje de manhã, em 98, de 4 bilhões de exportação para 40 bilhões de exportação. Com esse certificado, nós podemos almejar um volume bem maior. O Brasil é competente, o Brasil, as empresas vêm investindo muito na segurança, na rastreabilidade, não compra animais de origem duvidosas. Enfim, tudo isso faz parte de uma qualidade que consagrou o Brasil a receber esse título de livre de febre aftosa sem vacinação. Está aí, é uma vitória muito grande de todos nós, do agronegócio brasileiro, que dá amostras, né, de que
o agronegócio não está brincando. Ele investe em tecnologia, investe em produtividade, investe em segurança e, sem dúvida nenhuma, hoje o Brasil tem as portas abertas para a sua proteína animal em todo o planeta. Vamos nos organizar e agregar valor a essa produção, Petri. Sem dúvida, Daúde. Daúde que volta hoje à noite com a Priscila Paiva no Rural Notícias. Obrigado, Daúde. Uma boa tarde para você e até, no meu caso, até segunda-feira. Até segunda, Petri. Um abraço a você, um abraço a todos e parabéns, né, a todos os produtores, os pecuaristas desse imenso Brasil por mais essa vitória. Valeu, Daúde.